Fala, meus consagrados, beleza? Todos nós aqui gostamos de One Piece, isso não é dúvida pra ninguém, isso não é questão. Uns gostam mais do mangá, outros gostam mais do anime. Será que tem um que é melhor do que o outro? Hoje eu vou esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Eu vou sair daqui com a certeza de que ou o mangá ou o anime é melhor um ou outro com relação a One Piece. Bom, pra tomar tamanha decisão, eu vou apontar aqui os pontos positivos e os pontos negativos, tanto do anime quanto do mangá de One Piece especificamente. E começando pelo mangá, eu vou iniciar pelos pontos positivos, porque é sempre melhor você falar bem pra depois você falar mal do que direto já metendo o pau. E o primeiro ponto positivo do mangá de One Piece não dava pra deixar de lado esse fator, essa questão, que é que a arte que a gente tá vendo, a obra em si que a gente tá lendo quando a gente tá acompanhando os capítulos do mangá, é realmente One Piece na sua fonte. Então a gente tá falando da ilustração do Eiichiro Oda, o autor, realmente o criador de One Piece. Nice. Então a originalidade, o que você tá vendo é realmente One Piece quando você tá lendo o mangá. Então esse é um ponto positivo assim gigantesco, porque eu gosto de ver a arte direto do Oda, direto da fonte de One Piece. E o segundo ponto positivo do mangá de One Piece, que é a questão da imaginação, do ritmo de leitura e de imaginação no geral. Porque quando a gente tá lendo um mangá, a gente consegue imaginar a voz, a gente consegue imaginar com muito mais calma e assim, à mercê da sua própria imaginação, da sua própria criatividade, todos os cenários e todas as interações. E esses foram os pontos positivos do mangá de One Piece que eu consegui encontrar. E agora vamos para a parte mais amarga dessa análise, que são os pontos negativos do mangá de One Piece. E negativo mesmo é o fato trágico também de você não ter deixado o like aí embaixo até agora. Poxa, cara, eu trago conteúdo de qualidade sobre manhwa e sobre anime pra você, e você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like aí embaixo. Poxa, deixa o like aí embaixo. Vai me negar um likezinho? Uma inscrição? Um sininho de notificações? É isso, vamos para os pontos negativos do mangá de One Piece. Bota um prato de comida pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Primeiramente, e o mais importante de tudo, é que quando você tá lendo o mangá, não é exclusivo do mangá de One Piece, mas no de One Piece isso fica muito claro mesmo, de todos que eu já li até hoje, isso é o que fica mais claro nesse e também no mangá de Naruto, que é a confusão nas sequências. Cara, é muito difícil você sentir muita empolgação lendo cenas de ação e de luta realmente quando você tá lendo um mangá, porque as cenas não são bem dirigidas, enfim, é muito difícil você dirigir uma cena de um mangá, é preto e branco, confunde tudo, você não entende o que são os elementos que estão na cena, enfim, não dá uma empolgação e um engajamento tão grande quanto o anime, por exemplo. Então isso é realmente o principal problema de ler um mangá, não só o de One Piece, mas o de One Piece principalmente. E o segundo ponto negativo do mangá de One Piece é o ritmo narrativo. A velocidade que a história é contada no mangá de One Piece é muito lenta, a gente tem que concordar que não é só no mangá, o anime também é realmente muito lenta. Você sabe quantos episódios a gente ficou nas batalhas de Dressrosa? Cara, muito episódio mesmo, mas agora imagina no mangá. Eu te pergunto aqui, cara, quantos capítulos você acha que foram realmente pra passar toda a Dressrosa, todas as batalhas que rolaram? Um capítulo de mangá não dá nem meio capítulo nem meio episódio de anime, então isso é realmente um problema, fica muito lento de assistir, de ler no caso, né? Agora, meu jovem padawan, depois que eu já acabei com todas as suas fantasias sobre o mangá de One Piece, infelizmente, pode me xingar aí no comentário, pode colocar sua opinião mesmo, que eu vou aceitar e vou argumentar se tiver de argumentar, mas deixa aí o comentário do que você achou sobre isso, e vamos direto pro anime. Quais são os pontos positivos e negativos? É melhor do que o mangá? Não é melhor do que o mangá? Começando pelos pontos positivos. Gente, vamos concordar, assim, sendo imparcial no geral, que uma produção audiovisual tem muito mais recursos para te manter engajado e te contar uma história. Você tem mais recursos de direção, mais recursos de engajamento e realmente algo que te faz empolgar. Você consegue contar uma história de maneira muito mais eficiente. Então, o Oda foi lá, escreveu o mangá de One Piece e foi lá a galera da staff da Toei Animation e fez um trabalho muito bem feito nesse sentido, porque potencializou a obra do Oda, assim, em 10, 15, 20 vezes, porque é uma produção audiovisual. E esse é o primeiro ponto positivo. O design, a dublagem, a música, a direção, a animação, que é o caso do anime de One Piece, souberam contar essa história e apresentar essa obra de maneira magistral. Foi incrível a maneira que eles contaram esses 1000 episódios. E eu tô tentando ser bem imparcial, porque, meus amigos, eu já li muito mangá e assisti muito anime mesmo, e o anime de One Piece utiliza de maneira absurdamente boa e eficiente os recursos audiovisuais. E é por isso, por exemplo, que dificilmente eu consigo me emocionar lendo um mangá. Mas agora, o anime de One Piece me fez chorar por conta de, assim, um barquinho sendo destruído, cara. Isso nenhum outro anime conseguiu fazer até hoje comigo. E o segundo ponto positivo do anime de One Piece tem um pouco a ver com os recursos audiovisuais, obviamente, porque a gente tá falando de uma produção audiovisual, mas é a questão da
personalidade da obra e dos personagens. Cara, o anime trabalhou tão bem com as dublagens e com a história, com a personalidade encarnada ali dos personagens da obra, que foi criada pelo Eiichiro Oda, que assim, virou referência. Você não consegue pensar em Luffy sem pensar na dublagem do Luffy, ou a do Zoro na dublagem do Zoro, enfim, todos os personagens no geral. As risadas são muito icônicas e foram assim representadas, encarnadas, criadas no anime de One Piece, e essa é a referência de realmente o que é o Luffy e sua personalidade e todos os outros personagens. E isso é um ponto positivo que você não tem no mangá. E o terceiro e último que eu anotei aqui, ponto positivo do anime de One Piece, é a velocidade narrativa, que é bem a contraposição do ponto negativo do mangá. A velocidade narrativa do anime, por mais que a história tenha que ser contada e seja lenta em alguns momentos, a velocidade narrativa é muito maior. Tipo, dá 10 capítulos do mangá pra fazer um episódio às vezes. Então realmente você conta a história com mais fluidez e te deixa mais engajado, porque vamos concordar, quando acontece 1000 coisas, rola um tanto de batalha, você fica mais engajado, não fica? Você fica mais engajado quando tem uma animação de qualidade, acontecendo 1000 coisas na sua frente. Por exemplo, Luffy virando o Nika, Deus do Sol, que é o que vai rolar logo logo, você vai ficar assim 10 vezes mais engajado, mais emocionado quando você vê no anime, porque realmente tem essa questão da fluidez e da velocidade que as coisas acontecem. E agora um dos pontos mais polêmicos desse vídeo, que são os pontos negativos do anime. Infelizmente, meus amigos, eu pensei, mas eu matutei bastante e eu não encontrei nenhum ponto negativo do anime, senão o fato de, tipo, os primeiros episódios serem bem defasados, porque a gente tá falando de um anime de 1900 e bolinha, então realmente não é uma qualidade absurda, mas o anime vai escalando e vai, tipo, melhorando e eu não consigo encontrar nenhum defeito, tá ligado? Nenhum defeito. Só vamos colocar que a velocidade da obra, ela é lenta, mas em comparação com um mangá, vamos concordar que é muito mais rápido. É realmente o que eu falei, essa comparação anime e mangá que realmente pende mais pro anime. E essa, no final das contas, esse é o momento mais polêmico do vídeo, que é a minha conclusão. Vamos concordar que ambos têm pontos positivos e pontos negativos, e eu já li todos os capítulos do mangá e já vi todos os episódios de One Piece do anime. Então eu posso dizer que eu preferi, foi uma experiência mais agradável, e ponderando tudo isso que eu ponderei, o anime é mais agradável e, cara, na minha opinião, é melhor do que o mangá. Por mais que eu não estou excluindo esse fato que o mangá seja, assim, a fonte da obra, é a coisa mais original que você consegue encontrar, que é o desenho do autor, é a história, assim, criando vida realmente. Não tem anime sem mangá, mas o anime é um trabalho, assim, potencializou, colocou um turbo no negócio que já era bom, tá ligado? E virou o anime de One Piece. E é isso, otakus, vocês que aguentaram a minha voz durante todo esse vídeo, muito obrigado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra dar uma força aqui pro canal e sempre tá recebendo as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar um vídeo aqui na sua direita e um vídeo na sua esquerda, dá uma conferida no conteúdo, vocês vão gostar com certeza. É isso, e até a próxima.